Amados irmãos, vamos ouvir pregação da palavra do Senhor. Estamos em nossa série, no livro do profeta Sofonias, e vamos hoje do versículo 7 ao versículo de número 18. Mas antes nós faremos uma leitura no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. E o faremos porque o capítulo 28 de Deuteronômio apresenta as maldições da aliança. Esse foi o livro achado pelo rei Josias no tempo da reforma. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Então, lembrando, esse texto fala sobre as maldições da aliança. Então, a aliança é o relacionamento de Deus com o seu povo, implica em obrigações e privilégios. Se o povo não cumpre as obrigações, em vez de receber as bênçãos, que são os privilégios da aliança, Deus promete dar a eles as maldições da aliança. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E te enlouquecerás pelo que vires
com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu pai que tiveres, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tu nem teus pais. E ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz, de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á com todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apartará nas tuas cidades, te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar
todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, teu Deus. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará vir contra ti todas as moléstias do Egito que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não me destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te fará coração tremente, te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o vereis. Sereis ali oferecidos para venda, como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Isso são as maldições da lei sobre aqueles que quebram a aliança e desprezam a palavra do Senhor. Agora vamos ao livro do profeta Sofonias, onde Sofonias está anunciando exatamente que esse juízo estava chegando sobre Judá. Texto da pregação desta manhã, capítulo 1, versículos 7 ao 18. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia,
dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Até aí, leitura da palavra de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor nesse instante. Ó Senhor Deus bendito, vamos ouvir agora a pregação da Tua palavra, que já na leitura sentimos o peso da profecia de Sofonias, das maldições apresentadas em Deuteronômio 28, e já percebemos, Senhor, que antes mesmo da pregação começar, apenas com a leitura, que não há nenhum refúgio seguro a não ser a cruz do Teu Filho Jesus Cristo, onde os pecadores podem obter perdão e escapar do juízo que certamente virá. Agora, ao ouvir a Tua palavra, ajuda-nos para que tenhamos entendimento, para que ela cumpra o seu propósito em nós, para que, pelo Teu Espírito Santo, sejamos despertados para ouvir a Tua voz, para, de fato, buscar ao Senhor, para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos refugiarmos em Cristo. Concede, pois, Senhor, aquele que há de falar, para que o faça com fidelidade, com clareza, no poder do Espírito Santo. Concede aos ouvintes para que ouçam com temor e tremor. Derrama sobre cada um a Tua graça, a Tua bênção, para que o ouvir seja frutífero e a palavra seja guardada no coração de cada um. Oramos em nome de Cristo, para a glória dele. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós ouvimos o primeiro sermão no livro do profeta Sofonias. E descobrimos que Sofonias profetizou no tempo da reforma promovida pelo rei Josias. Sabemos que o que antecedeu esta reforma foi que o povo de Judá estava profundamente envolvido em idolatria e outros pecados. Deus havia sido esquecido. O livro da lei não parecia existir mais. No segundo livro de Reis, que conta essa história, encontramos Josias com um compromisso firme, fiel. Ele, ao ouvir a leitura do livro da lei que foi achado na reforma do templo, mandou que fosse extirpado do seu reino o culto aos ídolos. Ele começou a promover o verdadeiro culto, a adoração que Deus ordenara na lei. Mas, pelo que nós lemos em 2 Reis, e também no livro do profeta Sofonias, percebemos, não houve, de fato, um retorno do povo, um retorno consistente a Deus. Em outras palavras, a forma do culto foi restaurada, mas o coração do povo não. É por isso que em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 a 6, pregação do último domingo, Deus começa a anunciar por meio do profeta um juízo. O juízo do Senhor certamente viria, é o anúncio. Esse juízo lá nesses capítulos iniciais, 1 a 6, começa falando do juízo universal e depois chega no juízo sobre Judá. No texto dessa manhã, esse mesmo tema ainda está lá. Não temos como pregar Sofonias e fugir desse tema. Nesse texto de 7 a 18, nós temos o contrário. Em vez de começar com o universal, ele começa com o juízo sobre Judá,
versículos 7 a 13, e depois ele fala do juízo universal, versículos 14 a 18. Essa é a divisão desta passagem. Nos dois casos, o juízo contra Judá e o juízo contra toda a terra, aqui, nos dois casos, esse juízo é chamado por um termo que está em várias partes da Bíblia, mas aqui nós encontramos uma concentração dessa expressão. O dia do Senhor. Então, sem dúvidas, este é o assunto desses versículos. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: o dia do Senhor está perto. E veremos duas coisas. Primeiro, veremos a dimensão histórica do dia do Senhor, o juízo contra Judá, versículos 7 a 13. Depois veremos a dimensão escatológica, a dimensão final do juízo do Senhor contra toda a terra, versículos 14 a 18. Então, primeiro, olhemos para a dimensão histórica do juízo do Senhor contra Judá, versículos 7 a 13. A primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da expressão dia do Senhor. Somente nesta passagem que acabamos de ler, a ideia do dia do Senhor aparece 15 vezes. E o dia está conectado ao nome Senhor, Yahvé, Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome que Deus geralmente tem vínculo com a aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Aparece 10 vezes aqui. Existe então aqui uma relação entre o dia do Senhor, o Deus da aliança, e a própria aliança que ele estabeleceu com o seu povo. 4 coisas poderiam ser destacadas para apontar essa relação. A primeira, a ênfase no nome de Deus, o Deus da aliança. A segunda, versículo 7, fala de um sacrifício. Isso tem relação com a aliança nesse contexto. A terceira, há várias referências ao livro de Deuteronômio, o livro da aliança que foi achado. Quarto, o contexto fornecido lá no livro de 2 Reis. Assim, se evidencia que os culpados aqui, as pessoas que estão debaixo da ira de Deus em nosso texto, estão por terem quebrado a aliança. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus proibira. Aquilo que Deus diz, se vocês fizerem, lá em Deuteronômio 28, se vocês fizerem isso, se vocês desprezarem a mim e aos santos mandamentos, eu trarei maldições sobre vocês, as maldições da aliança. E aqui está o momento na história em que eles estão debaixo desta maldição. É verdade que o livro, que ao encontrar o livro da aliança, o rei Josias, ele rasgou suas vestes, ele se humilhou diante do Senhor, ele procurou promover uma reforma do culto, ele tirou os ídolos, ele limpou o templo. Houve até uma cerimônia de renovação da aliança, segundo Reis 23, versículos de 1 a 3. Mas o que poderíamos esperar depois desta reforma promovida por Josias? Depois, com calma, em casa, você leia 2 Reis 23 em diante. Você verá que Josias mandou alguns homens irem até uma profetisa chamada Ulda. Ele esperou que, com a reforma que ele tinha promovido, o juízo de Deus não viria, que eles encontrariam misericórdia. Mas, meus irmãos, quando eles vão até Ulda, Ulda diz não. O juízo do Senhor permanecerá. E Sofonias está na mesma linha de Ulda. O juízo permanecerá. Porque Deus é capaz de ver além das aparências. Deus não se satisfaz com coisas certinhas externamente. Você acha que pode colocar o seu terno, sua gravata, botar a sua Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou crente? É possível enganar uma denominação inteira.
por toda a vida, mas não é possível enganar os olhos do Senhor, nem por um segundo sequer. A capacidade de conhecimento de Deus é penetrante, eficaz. O Senhor viu que havia coisas externas, mas havia pecado e ídolos no coração do povo. E o Senhor disse: eu manterei o juízo contra eles. A única boa notícia que Josias recebeu é que o juízo não viria em seus dias. Deus poupou esse homem fiel de ver com seus olhos a destruição que logo em seguida veio quando Nabucodonosor acabou com Jerusalém. Nesse contexto da aliança, então esse termo, o dia do Senhor, é um dia de acerto, é um dia de prestação de contas, é um dia no qual o Deus da aliança se dirige ao povo da aliança para discipliná-los, para corrigi-los. É um dia em que as maldições alcançam. Lembram disso na leitura de Deuteronômio? Deus dizendo: vão alcançar vocês. Portanto, temos aqui, meus irmãos, uma imagem, a imagem de um tribunal. E o que acontece num tribunal? Quando o juiz chega para julgar, o meirinho vai dizer bem alto: silêncio no tribunal. Você olha para o versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Então, quando o juiz entra em cena, há esse imperativo para que todos se calem. A palavra não está mais com os homens. A palavra está apenas com ele. Por isso, o dia é chamado de o dia do Senhor. Porque é como se todos saíssem de cena, todos se calam, e somente Deus haverá de falar. Apenas ele é o centro, somente ele fala. Aqui se diz que esse dia está perto. Então, o Supremo Juiz está pronto para chegar contra Judá e executar o juízo imediatamente. É o que Sofonias está dizendo. Essa sentença, aqui no livro, é descrita como nos termos da aliança. Diz: o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. Esse termo, sacrifícios, aqui em nossa Bíblia, no hebraico é uma palavra que significa tanto sacrifício quanto o banquete que alguém poderia desfrutar, um banquete sacrificial. Isso geralmente acontecia quando uma aliança era selada. De forma que aqui há uma certa ironia, há uma ambiguidade da palavra. É um banquete, mas esse banquete é por trás, na verdade, um sacrifício. Podemos perguntar: quem são os convidados? Quem são as vítimas que serão sacrificadas? E aqui está. As vítimas são as pessoas, os culpados que aparecerão e serão descritos nos versículos seguintes. Os que quebraram a lei são os que serão sacrificados. E quem são os convidados? Podemos ver que os convidados foram santificados, foram separados. Isso é uma referência às aves que comeriam a carne daqueles que seriam sacrificados. E se você dissesse: pastor, isso é coisa apenas lá do Antigo Testamento. As pessoas da nossa época nunca experimentarão tal coisa. Errado. Apocalipse 19, versículos 17 a 18, diz exatamente a mesma coisa. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Então tem um convite do anjo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus.
para que comais a carne dos reis, carnes dos comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Os seres humanos, debaixo do juízo, e as aves do céu vindo, sendo convidadas e dizendo: vocês têm a ceia do Senhor. O banquete que Deus preparou para as aves, como a carne dos infiéis. Aqui está essa linguagem pesada e dura. Isso está remetendo a Deuteronômio 28, as maldições. Deus cumpriria a sua parte na aliança. Tal como os animais eram repartidos e a pessoa passava no meio para confirmar a aliança, Deus diz: eu vou repartir vocês, vocês serão sacrificados. E então temos uma descrição nos versículos 8 e 9 de 3 grupos mencionados que vão sofrer o juízo. O primeiro grupo está relacionado, versículo 8, às autoridades civis. Elas haviam falhado nas suas atribuições. Então o julgamento alcança uma dimensão política. Os políticos da época, os líderes políticos, sofreriam o juízo do Senhor. Segundo grupo está relacionado aos sacerdotes dos ídolos, versículos 8 a 9. Diz que o culto dessas pessoas, a descrição indica que o culto dessas pessoas, além de ser um culto falso, promovia a injustiça. É o juízo de Deus na dimensão religiosa. Terceiro grupo, versículos 10 e 11, está relacionado aos comerciantes, aos cambistas, ao ouro, à prata. É a dimensão comercial do juízo do Senhor. Então, o juízo viria sobre líderes políticos, líderes religiosos e sobre comerciantes. A reação dos moradores a esse juízo chegando sobre Judá seria, ao ver a destruição de suas riquezas, é apresentada aqui. Quando eles olhassem e vistem que tudo está terminando, eles iriam entrar em total desespero. A imagem é de que você ouviria pessoas gritando de uma ponta da cidade até outra ponta da cidade, uivando, gemendo, em aflição, em angústia. Dessa forma, notamos que o juízo do Senhor vem trazer angústia. Isso é uma descrição da dimensão histórica do dia do Senhor. E ele até diz: eu vou esquadrinhar Jerusalém, eu vou colocar lanternas para procurar, ninguém conseguirá se esconder. O juízo vai alcançar a todos. Os homens que serão punidos são descritos aqui no texto por meio de uma metáfora. Eles são mencionados falando do processo de fermentação do vinho. Quando o vinho é colocado em uma garrafa, as partículas mais pesadas descem ao fundo. Essas partículas que descem ao fundo não têm valor. E elas podem até comprometer a qualidade do vinho. Os homens da cidade eram como a borra do vinho, inúteis, estagnados, sem valor, não prestam para nada. Eles possuíam casas, vida boa, vinham à vontade. Mas onde estava o problema? Qual é o problema da religião dessas pessoas? Eles não estão indo ao culto? O culto não foi restaurado? Qual é o problema? O problema aparece quando a profecia diz que eles diziam o seguinte: olha, Deus não faz nem bem, nem mal. Uma indiferença para com o Senhor. Um tipo de incredulidade em que a pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas age como se Deus não ligasse nem para o bem, nem para o mal. Falavam e agiam como se não importasse viver de maneira justa diante do Senhor. É uma indiferença. É como se dissesse assim: Deus não liga e eu também não vou ligar.
neste caso, não é um tipo de rebeldia que fica logo evidente, mas é uma indiferença que se esconde por trás de aspectos externos da religião. Então a pessoa diz assim, olha, eu sou crente, eu dou dízimo, eu canto, eu ouço rádio evangélica, eu vou para reuniões de oração, eu ajudo em projetos missionários. Mas no coração não há nenhum compromisso real e sério com Deus. Indiferença. O que está sendo condenado aqui é esta indiferença. Tinham um coração que não se importava com o Senhor. Agora, como Deus vai confrontar isso? Ele vai mostrar que ele se importa. Ele vai aplicar as maldições que ele prometeu em Deuteronômio 28. Olhe para o versículo 13, quando diz, por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Essas palavras são repetição das maldições que nós lemos em Deuteronômio 28. Maldições que fariam de todo o trabalho dos culpados uma coisa inútil. Então lá estão essas pessoas, trabalhando bastante, desejando bastante, curvando-se diante do ídolo do materialismo e outros ídolos, e dizendo, Deus não liga. Mas no final, é como se um buraco na terra se abrisse e tudo que a pessoa construiu vai embora. Amados irmãos, as profecias de Sofonias colocam diante de nós a justiça perfeita do Senhor, o Deus da aliança. O zelo dele em cumprir a sua palavra. Eu já vi muitos adesivos. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é bom. Pode existir, mas eu nunca vi. Deus é justo. Porque ninguém quer muito saber da justiça de Deus. E uma das maiores mentiras que o diabo anda contando até pela boca de pastores é como se Deus fosse mais amor do que se ele fosse justiça. E por isso, nós precisamos ler a Bíblia toda, inclusive Sofonias, para lembrar que Deus não é só amor, certamente ele é amor, mas ele também é justiça. Para lembrar que o amor e a justiça de Deus não são coisas contradizentes. Porque a justiça quer fazer o que é certo. E o amor ama e deseja o que é certo. Ao contrário do que advogavam os homens de Judá, o Senhor não estava distante nem indiferente. Ele conhece a cada um. Ele conhece não só as obras externas, mas ele conhece as palavras. Ele conhece o que se passa no profundo do seu coração. Você pode acordar às 3 horas da madrugada, olhar para o seu esposo ou para a sua esposa, vê-lo ou vê-la dormindo, perceber o silêncio da madrugada e de repente você tem um pensamento. Parece que você está sozinho ou sozinha no seu pensamento, mas não está. Ei-lo ali a observar cada um dos seus pensamentos. De modo que sabemos que nós não somos melhores do que aquelas pessoas que ouviram a profecia de Sofonias. Se nós fôssemos olhar a nossa vida, perceberíamos que nós merecíamos que o dia do Senhor caísse sobre nós com todas essas maldições. É assustador. Mas aqui também podemos rapidamente perceber o risco, o perigo, o juízo, o fogo, a ira. Mas ainda vemos a graça,
Porque o Deus que está pressionando o povo, se você ler o livro todo de Sofonias, descobrirá isso. Deus que está pressionando aqui, deseja revelar salvação, deseja conduzir ao arrependimento. Então sabemos, nós merecíamos estas maldições. Gálatas fala sobre isso. Mas essas maldições que nós merecíamos, este ardor da ira de Deus que deveria cair sobre nós, porque nós quebramos os mandamentos, eles caíram em cima, sobre uma pessoa. Eles foram derramados, o juízo de Deus foi derramado, a ira de Deus recaiu sobre ele, sobre o nosso Senhor e Salvador na cruz. Então eu quero que você perceba isso. Deus na cruz estava satisfazendo a sua justiça. O pecador deve morrer. O pecador precisa experimentar as angústias do inferno. Mas ele também revelou sua graça, colocando no lugar de pecadores miseráveis como nós, o seu Filho Santo, justo e perfeito, em que nunca houve dolo, em que nunca proferiu uma mentira, em que nunca cometeu um pecado. Na cruz, essas duas coisas, a justiça de Deus, o amor de Deus, a severidade de Deus, a bondade de Deus, estão lá se encontrando perfeitamente nesta pessoa que sofre e morre em nosso lugar. Ali estava o tribunal, ali estava o juiz, e ali estava o justo morrendo pelos injustos, para sofrer a ira de Deus em nosso lugar, para se fazer maldição, para que fôssemos abençoados. Por isso nós confessamos, somos salvos não pelo que fazemos, somos salvos pelo que Cristo fez por nós. E ele, ao morrer na cruz, instituiu aquilo que ele chamou de a nova aliança no seu sangue. Então, agora, todos os salvos em Cristo estão dentro também de um relacionamento com Deus, que a Escritura chama de nova aliança. E nessa aliança, nós desfrutamos de privilégios, mas também temos responsabilidades. E Deus não é indiferente a isso. A profecia de Sofonias e o que aconteceu com Judá, bem como o que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, deixam claro que Deus é justo juiz. Portanto, nós não devemos imaginar que agora, salvos pela graça de Cristo, desfrutando dos privilégios da aliança, Deus fará vista grossa aos nossos pecados. Então nós precisamos lidar com os pecados constantemente, confessar, buscar a purificação do sangue de Cristo. Mas também nós devemos levar a sério as obrigações da aliança. Nós e nossos filhos carregamos o sinal desta aliança. E um indicativo de que nós somos separados para Deus, pertencemos a Ele. De modo que fique claro, estamos nos benefícios da aliança. E você, nos benefícios da aliança, vê seus filhos incluídos pela graça de Deus nesta aliança. Deus diz para você, eu sou o seu Deus. Deus diz para seus filhos, eu sou o Deus de seus filhos. De modo que nós não cuidamos ou instruímos os filhos para alcançarem expectativas sociais ou financeiras. Uma coisa que vocês, pais, precisam lembrar. Talvez nessa pequena congregação, onde a maior parte é homeschool, deve lembrar. O maior objetivo da educação não é que seus filhos sejam milionários, sejam pessoas famosas, sejam pessoas que tenham uma empresa ou que ocupem um cargo importante no governo ou qualquer coisa assim. Se Deus quiser, eles podem alcançar isso. Mas o objetivo para o qual vocês os instruem é para conduzi-los a Cristo.
A educação é um dos meios através dos quais os pais conduzem seus filhos a Cristo. Se você tornar o seu filho ou filha uma pessoa que conhece literatura, latim, grego, russo, francês, domine a arte da gramática, da lógica, da retórica, e no final essa pessoa diz: eu não quero Cristo. Você vai lamentar tristemente. E se isso foi sua responsabilidade, sua negligência, você vai chorar amargamente. Eu estou convencido que nós precisamos levar a sério a aliança na qual estamos inseridos pelo sangue de Cristo. Os pais de Sofonias não levaram a sério. Então, veja, as nossas fraquezas em relação à nossa devoção e serviço a Deus, a nossa indiferença dentro de casa. O filho olha e diz: rapaz, o meu pai e a minha mãe no domingo parecem extremamente crentes. Mas aqui dentro de casa, a Bíblia não é aberta, não há orações, nunca se canta um hino. Parece que Deus é apenas para o domingo. Uma indiferença que leva a próxima geração a uma indiferença ainda maior. E as pessoas ficam pensando que o segredo está na igreja. Eu vou levar meus filhos para uma igreja onde haja um projeto para jovens. Lá tem um ministério de teatro. Lá tem um ministério de dança. Se eu levar os meus filhos, eles vão ter um acompanhamento ali do líderes de jovens. Você é que tem que acompanhar seus filhos. Você é que tem que instruí-los. Nós queremos fazer como muitas pessoas fazem, elas querem terceirizar a educação dos filhos. Elas não ligam. A responsabilidade é sua. No dia do juízo, o Senhor Deus não vai chegar ao professor da escola e perguntar: ei, Joãozinho, você ensinou o filho do A e da B aqui? Você ensinou a eles? Deus vai cobrar de você, pai e mãe, como você tem sido fiel ao compromisso que Deus delegou a você. E se nós não atentarmos para os cuidados que devemos ter, olhe para a Europa, olhe para as igrejas reformadas na Europa. Elas não são mais reformadas. Elas são outra coisa, elas têm um nome. Elas são uma monstruosidade, uma deformação. No passado, os irmãos estavam lutando contra o nominalismo, um evangelho só de aparência. Mas o mundo foi entrando na igreja, os padrões mundanos, materialismo, feminismo, hedonismo, todas essas coisas. Isso começou a determinar o modo de viver da igreja. Mas aonde que essa fraqueza começou? Não começou dentro da igreja. Começou nos lares, quando os pais são negligentes, quando os pais não instruem seus filhos, quando a Bíblia não é aberta, quando não há oração, quando não há contrição, quando a religião é só do domingo. As crianças aprendem o caminho hipócrita de seus pais. Pais hipócritas gerarão filhos que não querem mais saber nada de Cristo. A religião para eles é algo sem valor, sem importância. Eles não podem ver o ardor do pai e da mãe pelo Senhor Jesus Cristo. Quando falhamos em criar filhos para Deus, eles se tornam homens frios, adeptos de uma religião de caráter meramente externo, e isso então, do lar para a igreja, corrompe. A igreja fica corrompida. Basta olhar as igrejas de hoje e as igrejas de 40 anos atrás. A diferença no compromisso dos crentes, no que eles amavam, no que eles queriam, no que eles desejavam. Devemos nos examinar e ver se a reforma que nós desejamos é apenas aparência, como aconteceu nos dias de Josias.
E meus amados irmãos, homens que aqui estão, o arrependimento deve começar conosco. Os homens casados devem pensar sobre isso, se eles estão conduzindo seus lares de modo bíblico. Deixe colocar isso com a maior clareza possível. Homem, a menos que todos os dias você abra a Bíblia e ensine sua família, você não está no caminho certo. Você está sendo negligente e indiferente para com o Senhor seu Deus. E se você fizer isso, todo culto que você prestar, na Reformada, na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, na Nazarena e qualquer outra igreja, será um culto inaceitável a Deus. Deus não aceita o culto de uma boca hipócrita. Qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Pense sobre isso. Vamos ao segundo ponto. A dimensão final do dia do Senhor. O juízo contra toda a terra, versículos 14 a 18. Então agora esse momento final da história. O primeiro foi o juízo para Judá. Aconteceu quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas agora Sofonias está falando que um dia virá um juízo não para Judá, mas sobre toda a terra. A imagem aqui levantada nesses versículos é como se fosse um guerreiro, um campeão que sai para lutar. Ele sai rapidamente, está perto. O dia do Senhor é o dia em que todos os moradores da terra terão que prestar contas diante dele. E isso requer atenção, diz Sofonias. Ele diz: atenção! A porta está para ser aberta. O meirinho está gritando: silêncio! Cale-se diante dele todos. Isso acontecerá em breve. Quando o arcanjo tocar a trombeta, o juiz aparecerá. O dia do Senhor terá chegado em sua dimensão final. Esse é o dia do juízo final. O dia da segunda vinda de Cristo. Ele virá com poder, com glória. E todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele haverá de julgar os vivos e os mortos, confessamos. Todos terão que prestar contas diante de Jesus. Esse dia do Senhor é chamado de grande dia, porque ele tem uma importância, ele é o último julgamento. Ele terá consequências universais, ele terá consequências eternas. Ali será designado o destino de cada um. Como esse dia é descrito aqui? Que palavras Sofonias usa? Ele diz: é um dia amargo. Não será um dia agradável. Será um dia até que as pessoas mais poderosas desse mundo verão que elas são nada. Essas pessoas sentirão pavor e medo. Observe que o texto fala de 5 pares descritivos. Será um dia de angústia interior. Veja as palavras aí: indignação e angústia. Será um dia de desolação exterior. Veja as palavras: alvoroço, desolação. Será um dia de sofrimento auditivo e visual. Escuridade, negrume, nuvens densas, trevas, trombeta, alarme de guerra. Todos os sentidos do ser humano serão atingidos por esse dia. A imagem aqui é de um pavor causado pela aparição do Senhor. Mesmo os edifícios mais fortificados serão destruídos. Não haverá escape. Quem poderá escapar do dia do Senhor? Olhe para o versículo 17. O juiz aqui está se dirigindo aos culpados de toda a terra. Ele se mostra aqui profundamente envolvido. E ele promete trazer angústia sobre os homens. Todos os homens que não estão em Cristo sofrerão essa angústia. Isso são as dores do inferno. As maldições da aliança cairão sobre os homens, eles ficarão cegos. Uma cegueira decorrente do pecado. E como parte do juízo de Deus contra eles, assim como o pó da terra não tem valor,
O sangue desses homens não terá valor. A vida deles não valerá nada no final. E tal como esterco não tem valor, assim serão as entranhas dos homens. Naquele dia nem prata nem ouro poderão livrar os homens da ira do Senhor. O juízo de Deus haverá chegado, o dia do Senhor. Sofonias diz que a terra inteira será consumida pelo fogo do zelo do Senhor. Versículo 18, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amados irmãos, meditem nisso. Esse dia chegará. E Sofonias está nos dizendo, atenção. Ele falou isso para os seus contemporâneos. Eles não acreditaram. E agora os fiéis ministros da palavra estão anunciando a mesma mensagem no mundo inteiro. Esse dia será um dia de prestação de contas. Um dia do juízo final. Será um dia assustador. Será um dia terrível. Ninguém será forte o bastante. Ninguém será rico o bastante. Ninguém será corajoso o bastante. Ninguém será poderoso o bastante para esse dia. Nada poderá livrar os homens da justa ira de Deus. O que eles receberão? O pavor, o terror, o medo, a agonia, a aflição, a cegueira, o barulho. Tudo será assustador. Quem resistirá? Onde os homens poderão se esconder? Você já leu Apocalipse? Os homens querendo se esconder entre as partes mais ocultas de uma montanha, entre rochas, em buracos. Não haverá escape. Todos comparecerão perante o juiz. Os homens serão julgados e entregues à vergonha e ao desprezo. Aquilo que as pessoas agora dizem, aqui está a coisa que eu amo, aqui está o meu dinheiro, aqui está a minha casa, o meu carro e todos os valores que a sociedade cultua. O trabalho humano será reduzido ao pó. Se aqui houvesse um engenheiro que ajudou a construir um prédio, eu diria, olha, esse prédio vai ser destruído. Construiu uma ponte, essa ponte será destruída. Mas o que você está construindo na sua vida? Pastor, eu estou construindo um futuro melhor para os meus filhos. Aonde? Em Cristo ou nessa terra? Se a sua preocupação quanto ao futuro melhor para os seus filhos é apenas nessa terra, você está entre as pessoas mais miseráveis de toda a terra. Qual o futuro? Casas, edifícios, tudo cairá. Não haverá nada. Nenhuma construção, nenhuma obra humana depois do juízo de Deus. Tudo será reduzido ao pó. E naquela hora, quem amou essas coisas, quem desprezou o Evangelho, quem resistiu a Cristo, experimentará dor, confusão e espanto. Você já teve essa experiência de fazer uma coisa, um trabalho, e se esforçar bastante pelo seu trabalho. E de repente, quando você falou assim, acabei, e no momento seguinte o trabalho é desfeito. Uma construção, conserto de um carro, um bolo. Você olha e fala, puxa vida, gastei horas do meu dia para fazer isso, e agora dá em nada. Que decepção. Dependendo do que você gastou, dependendo do tempo e do dinheiro, você fica horas ou dias incomodado com o desperdício, com o prejuízo, a decepção de trabalhar e dar em nada. Mas nesse dia final, haverá pessoas que olharão para as suas vidas,
E suas vidas serão como um castelo de areia que será soprado pelo vento e no final não restará nenhum grão de areia. Um vazio, um nada, uma decepção profunda e amarga que será lamentada para sempre no inferno. Irmãos, Cristo voltará. O mesmo que se fez homem para salvar pecadores. O mesmo que foi julgado por Pôncio Pilatos. O mesmo cujo sangue foi derramado, o mesmo que foi envergonhado e humilhado por causa dos nossos pecados, o mesmo que sofreu a ira de Deus, ele virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. E ninguém poderá livrar-se do seu juízo, ninguém poderá escapar da sua indignação. Ele pisará o lagar da ira de Deus. Ele arderá de zelo contra todos os ímpios, contra todos os que rejeitaram o evangelho, que desprezaram a aliança. Ele fará a destruição total e repentina. Cristo! Entendem isso? Cristo! Cristo virá e destruirá tudo. Nenhum ímpio escapará das mãos deste juiz. Agora, todos aqueles que neste momento se refugiam nele, esperam nele, estão revestidos da justiça dele, e que agora clamam: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem logo. Estes não serão confundidos. Para estes o dia não será um dia de tormento. Para estes o dia da vinda de Cristo será um dia de grande alegria. A esperança dos crentes será concretizada. Então, meus irmãos, o mundo pode ser um lugar terrível. Você olha ao redor, tudo está indo de mal a pior. A injustiça, a violência, a engano. Mas o dia do Senhor está perto, quando todos os ímpios serão julgados e todos os justos receberão o reino do Senhor, entrarão no reino do Senhor Jesus Cristo. Isso reforça a minha aplicação inicial. A igreja precisa cumprir o seu papel neste mundo. A igreja precisa levantar a verdade em um mundo de mentiras. Um mundo que caminha para a destruição. É nosso dever anunciar o evangelho de Cristo. É nosso dever apontar para a graça revelada em Cristo. Mas nós só podemos fazer isso se estivermos devidamente preparados. E essa preparação começa com aquilo que eu já mencionei. A mudança que precisamos não pode vir pela educação. Não pode vir pela troca de um partido político ou de um político especial. Não pode vir por pessoas patrocinarem um determinado projeto. A mudança que nós precisamos só pode vir pelo Evangelho. O Evangelho deve iluminar a sua casa, a vida de sua esposa e de seus filhos. E os frutos desse Evangelho devem ser vistos. A sua casa deve ser uma cidade colocada sobre um monte. Em um mundo de mentiras, todos verão, aí está a verdade. Em um mundo em trevas, todos dirão, aí está a luz. Em um mundo de ódio, ali dirão, ali está o amor de Deus. Cada homem e mulher deve ser um pregador do Evangelho dentro de sua própria casa, para que com mais intrepidez a igreja anuncie a este mundo em trevas que Cristo é a luz do mundo, que em Cristo há esperança para o presente e para o futuro. Então, irmãos, enquanto estamos fazendo o trabalho simples em casa, enquanto, irmãs, vocês estão cumprindo suas obrigações, enquanto, irmãs, vocês estão ensinando seus filhos, vocês estão servindo as futuras gerações. O único remédio eficaz e de efeito eterno, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo quer usar este seu trabalho para fomentar uma igreja forte e saudável. Nós somos fracos, mas confiando nele, em obediência a ele, podemos fazê-lo. Que o Senhor nos ajude para que sejamos achados fiéis. Amém. Amém.